Graças a Paz, querido, estamos aqui com mais um pouco da história do Brasil. Nesse bloco, nós vamos falar desse período colonial. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que precisam dar uma alavancada aí nesse conhecimento, nessa matéria, né? Brasil, período colonial, seja para a escola, seja até mesmo para concurso público. Então compartilhe com quem você achar interessante. Nesse bloco, nós estaremos dando aí continuidade, abordando um pouco dessa historiografia que nós começamos na aula anterior, desse período colonial. Você também pode achar todo esse material na íntegra no meu canal do YouTube, e eu deixo o link disponível aqui na bio do Instagram para que você possa ter esse material e outros materiais que a gente tem gravado e colocado lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Dentro dos limites legais, o senhor da capitania podia escravizar índios, né, cativos em suas capitanias, capturados nas chamadas guerras justas. Eles também podiam repartir seu território em cismarias, cedendo lotes aos cristãos portugueses, que assumiam, né, esse compromisso de colonizar a terra. Então nós estamos aí dando continuidade à historiografia, né? Assim, a administração portuguesa, ela visava e buscava garantir mão de obra para as atividades produtivas e forças para a defesa da colônia. Com isso, desonerando também a coroa da obrigação de realizar qualquer tipo de investimentos exclusivos para esse fim, né? Para as populações nativas, esse modelo de ocupação vai representar duas mudanças traumáticas no seu modo de vida, né? Nós podemos dizer que a expropriação de suas terras por um Estado oficial, com limites artificialmente estabelecidos. Temos também a questão da conformação forçada a uma rotina de trabalho, rotina de trabalho compulsória, obrigatória, né, que não era de modo algum semelhante ao modelos produtivos que eles já conheciam. Então nós temos aí povos indígenas como os tupinanquins, né, tupiniquins, não apenas serviriam como soldados nos combates contra os franceses, né, então eles eram utilizados aí. O conceito de guerra justa foi defendido por pensadores cristãos, entre os quais nós podemos citar Santo Agostinho. Para ele, as autoridades seculares tinham o dever de auxiliar a igreja em seu combate, no seu combate contra as iniquidades humanas. Sendo assim, então seria lícito e justo empregar armas para enfrentar inimigos externos ou opositores da fé. Na América Ibérica, o conceito seria empregado, de certa maneira, para empreender guerra contra indígenas, esses que se negassem à conversão. Esse primeiro sistema de governo, nós estamos falando aí desse primeiro sistema de governo da colônia brasileira, ele produziu resultados precários, de modo que a coroa optou por implementar um modelo mais centralizado, instaurando no território da colônia brasileira representantes diretos da metrópole, né? Então, a partir dessa iniciativa, foi implantado aquilo que nós chamamos de sistema de governo geral, que seria um governador nomeado pelo monarca, onde ele deveria conduzir toda essa exploração econômica na colônia, né? Ele iria desenvolver a fundação de vilas e combater as ameaças, né, de outras nações europeias. A primeira sede do governo geral, ela foi situada na cidade de Salvador, né? Um sistema centralizado como esse demandava de uma certa burocracia considerável. Então, o governador-geral ele vai contar entre os funcionários do seu gabinete com o auxílio de um ouvidor-mor, né, que tinha essa função de cuidar da aplicação da justiça na colônia, um provedor-mor, que deveria tratar de toda a parte de arrecadação de impostos e das finanças da colônia,
ele vai ter também um capitão-mor, cuja função era combater os inimigos da colônia. Então esse é um novo momento na colônia, um novo sistema, né? Outro ponto importante e fundamental para a manutenção dos interesses da coroa portuguesa, pelo menos inicialmente, foi a ação das ordens religiosas, né? E você sabe que a gente sinaliza os jesuítas, né, que é, na verdade, a ordem de Jesus, é uma ordem religiosa, e vai designar a eles a missão de catequizar os gentios do Brasil colonial. E aí os jesuítas forneciam aos portugueses uma justificativa moral para a sua presença em terras distantes. A salvação das almas daqueles que desconheciam a luz de Cristo, né, era o foco aí desse primeiro momento. Assim, a política de disseminação do cristianismo dava suporte, então, à exploração econômica dos colonos. Eventualmente, porém, a escravidão indígena viria a ser substituída pela escravidão negra, né? E tem alguns fatores que nós vamos pontuar aqui, algumas razões, né, conjunturais para que isso pudesse acontecer. Primeiro, o imaginário de que os indígenas eram naturalmente inadequados para o trabalho intenso das lavouras. Segunda observação, a resistência de diversos grupos indígenas ao trabalho compulsório, ao trabalho forçado. Existia essa resistência porque era fora, não era algo comum a eles, não era algo que era comum, a forma de trabalho deles. Terceiro, a disseminação de doenças europeias, né, os quais os nativos não eram resistentes. Então vai gerar uma grande mortalidade entre essas populações e, consequentemente, vai ter aí uma diminuição na disponibilidade da mão de obra. Em quarta observação, né, a intensificação e a lucratividade do tráfico de mão de obra escravizada oriunda da África. Então, a escravidão, as grandes propriedades hereditárias e a prática da monocultura está envolvida aí com esse novo momento. Em suma, o modelo de agricultura que é conhecido hoje, né, de certa maneira, se tornaria o pilar da vida econômica da América Portuguesa nesse novo modelo, né, de administração centralizada, que vai trazer grandes lucros, né, para a metrópole portuguesa, e por aí nós podemos dizer cerca de 3 séculos, né, causando aí um impacto na configuração do país que emergiria desse território. Então aí é a nossa introdução, finalizando essa parte da historiografia desse período colonial. Aí, Deus te abençoe, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Beijo no coração.